E hoje nós começamos uma série sobre pobreza, riqueza e prosperidade. Saindo de uma vida de escassez para a verdadeira vida de abundância do reino de Deus. Então quero que você esteja conosco nessas próximas terça-feiras, para que você possa entender e de repente o seu coração, a sua mente, conceitos e valores possam ser mudados, transformados, atitudes, enfim. Porque, irmãos, a palavra, ela gera em nós transformação. A palavra, ela tem que gerar em nós mudança. Amém? Então nós estamos começando essa série é baseada no livro do pastor Chris Vallotton, da igreja Bethel lá na Califórnia. É o livro dele, e nós trabalhamos muito e ajeitamos, colocamos algumas coisas que na verdade nós também cremos em nome de Jesus. E o objetivo dessa série, primeiro, é desmistificar o conceito de prosperidade na igreja. Porque veja, essa palavra prosperidade, ela tomou uma direção tão horrível, porque ela é associada ao dinheiro. Então, quando se fala em prosperidade numa igreja, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o quê? Dinheiro. Então, essa palavra ela ficou muito desqualificada, muito desacreditada na boca da igreja, dos pastores, dos membros da igreja do Senhor, porque o diabo tem essa perspicácia, o diabo tem essa forma. Ele pega as coisas de Deus e transforma e faz com que aquilo ali seja errado, Quando pegam as cores do arco-íris, todos os crentes, a maioria dos crentes ficaram com resistência com o arco-íris, porque o arco-íris era como se um símbolo de algo que não é aprovado por Deus. E aí todo mundo, não, mas o arco-íris é um sinal de uma aliança que Deus fez com a humanidade. É de Deus aquilo. Você está entendendo, irmãos? Amém? Então as coisas vão assim, e o diabo vai pegando e vai distorcendo, E isso não começou só lá, isso começou até antes, com Eva, Ele pegou a palavra do próprio Deus e distorceu e colocou uma dúvida na mente da Eva, Será que você vai morrer mesmo? Ou você vai ser igual a ele? E aquilo gerou uma curiosidade. Ele distorceu o que Deus falou. Essa é a estratégia sempre de Satanás. E quando se fala em prosperidade na igreja, as pessoas normalmente elas já ficam com uma resistência. Por quê? Porque na cabeça delas já vem aquela realidade também de pastores, de igrejas que os pastores exploram a fé, que ficam, enfim, tantos escândalos que surgem em igrejas, algumas igrejas e tal, aquela coisa toda. Então, quando você percebe isso, irmãos, você vê que Satanás, ele trabalha assim. Ele impede a igreja de ser a igreja mesmo do Senhor. E aí você fala assim, eu já ouvi muito na igreja batista tradicional, quando eu era pastor lá, eu já ouvi muito falar assim, pastor, não fala no momento de dízimo à noite na igreja, não fala muito não no domingo à noite, porque tem muito visitante, e isso afasta o visitante não gosta de ouvir falar sobre dízimo, porque ele já associa que o pastor está pedindo dinheiro. E irmãos, eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu caí nessa balela daqueles que estavam junto comigo, os diáconos, a igreja batista tradicional tem uma maneira de controlar o pastor, e de vez em quando eu cedia isso, e o diabo ficava feliz, é claro, porque ele não quer que a gente ministre sobre isso, Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando uma pessoa se converte, ela tem alegria.
de investir no reino de Deus. Se falar de fidelidade a Deus, em dízimo, em oferta, em crescimento, em abundância, em prosperidade, vai impedir aquela pessoa de chegar ao Senhor, ela não sabe o valor da cruz. Não sabe. Não sabe. A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço. E ainda diz assim, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Essa pessoa, ela deveria pensar assim: a minha alma vale mais que o mundo inteiro. Quem deu a vida pela minha alma foi Jesus Cristo. E por que que eu não posso fazer isso pelo reino e pela obra do Senhor? Não é verdade? Então, e eu quero mostrar isso aqui, esse objetivo, desmistificar esse conceito que ficou distorcido, depois trazer um estímulo para derrubar a autoridade chamada Mamon. Eu já ministrei aqui um estudo sobre isso. E estabeleceu o quê, pastor? Uma mentalidade próspera. Próspera como? Baseada na sabedoria celestial. Não é uma mentalidade próspera baseada numa mentalidade humana, mas celestial. Aquilo que Deus nos ensina sobre prosperidade. Por quê? Porque a essência da prosperidade no reino de Deus é quebrar o alicerce da pobreza baseado na sabedoria celestial. Porque a figura de pobreza, a ideia, o conceito de pobreza está tão na nossa cultura, está tão, sabe, e a esquerda gosta muito disso. A esquerda adora, porque ela se levanta em cima do pobre, do analfabeto, do ignorante, Então a esquerda são aqueles que defendem esse comunismo, marxismo, essa coisa toda aí que só Jesus na causa, E alguém pode dizer assim: o senhor é da direita, o senhor é do centro? Não, querido, eu sou de Jesus. Não sou da esquerda, não sou do centro, não sou da direita, eu sou de Jesus. Então o senhor é de Jesus. É tudo que Jesus fala dos princípios dele, pode ter certeza que esse pastor aqui vai defender aonde for. Então, se está defendendo isso, meu irmão, família, Deus, honestidade, princípio de família, homem, mulher, sabe? Essa coisa toda aí, contra a pedofilia, contra... Eu estou junto, porque é isso que Jesus traz como ensino para nós. Amém? Esse dia teve alguém que perguntou: o senhor é da direita então, né, pastor? Não, eu sou de Jesus, querido. Como assim? Eu sou de Jesus. Tudo que a Bíblia condena, eu abro a boca para falar. Então, meu partido é Ele. Amém? Seu partido também deve ser Ele. Aleluia. E devemos nos unir em torno daquilo que Jesus defende. E naquilo que Jesus defende, você não tem que ter vergonha, você tem que se levantar e falar em nome de Jesus. Amém? Então é por essa linha aí que a gente quer falar sobre essa prosperidade. Quando usamos a palavra prosperidade, eu não quero dizer a definição de riqueza do mundo, não. Para mim, prosperidade não é a riqueza do mundo. Eu quero dizer a verdadeira prosperidade do reino. E eu pedi para que colocasse algumas definições, alguns conceitos sobre essa prosperidade. E eu queria que vocês atentassem aí. Coloca aí para mim. Prosperidade é a aptidão, recursos, força e sabedoria para criar resultados positivos em meio à falta, à pobreza ou vazio. Então, o primeiro conceito é isso daí, é a aptidão, ou seja, é buscar força, sabedoria, recurso, para criar resultados positivos em meio à pobreza, à escassez, ao vazio que existe. Isso é prosperidade. Então a coisa está ruim, o negócio não está funcionando aí. Vamos buscar recursos, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos ter sabedoria agora. Não vamos deixar a coisa parar não, em nome de Jesus. Por isso que a igreja não parou, por isso que a Vida e Paz não parou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Prosperidade, querido, é luz na escuridão, é cura para a doença,
é abundância na pobreza, mesmo pobre você é abundante. Amém? É completude na falta, é benevolência na obscuridade, é amor para os não amados, beleza entre cinzas e vencedores entre vítimas. Isso é prosperidade. Prosperidade é uma atitude de eu posso fazer, uma mentalidade de mais que o necessário e um sistema de crença de que nada é impossível. Prosperidade, isso é prosperidade. Pastor, isso é impossível para nós. Não, não é impossível não, é possível. Porque tudo é possível ao que crê. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia chama de prosperidade. Então quando você diz assim, não é possível, eu não posso, isso é impossível para mim porque eu sou pobre, porque eu sou isso. A sua mentalidade é uma mentalidade de pobreza, pobreza espiritual. De ignorância espiritual. Amém? Não estou falando para vocês não, estou falando para quem tem. Eu quero que você entenda isso, irmão. Prosperidade é generosidade radical. É aquele que dá mesmo, isso é prosperidade. Ele tem um coração generoso. É compaixão extraordinária, vai além da conta, isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Doação sacrificial e profunda humildade. A prosperidade é sempre grata e nunca invejosa. Ela não se vangloria, mas celebra os outros e olha para o futuro. Eu coloquei somente aí esses conceitos, querido, só para que a gente já deu o pontapé da questão de uma vida de prosperidade. E aí você vai entender a questão da pobreza, a questão da riqueza e a questão da prosperidade. De deixar de ter uma mentalidade de pobreza espiritual, né, para ter uma mentalidade de riqueza, aleluia, amém? Amém, irmãos? E hoje eu quero falar sobre o patrimônio de Jesus. Então vamos ao patrimônio de Jesus. Primeira coisa que a terra não é o nosso lar. A terra não era o lar de Jesus. Amém, queridos? Jesus veio em carne e osso, e a gente crê nisso, a esse mundo, de uma mulher que vocês sabem, chamada Maria. E é importante, querido, no entanto, lembrar que Jesus não foi originado no ventre dela, não. Aqui, presta atenção nisso. Jesus não foi originado no ventre dela, não. Jesus já existia antes, amém? Amém? Pastor, porque pode ser que você entenda isso. Não, Jesus Jesus foi originado, Jesus já era, amém, irmãos? Ele era antes. É importante lembrar disso. Na verdade, o ventre de Maria, Deus usou apenas como um veículo que o trouxe à terra. Ela foi o meio pelo qual ele veio a essa dimensão. Agora, a sua concepção foi de outro mundo, não foi desse mundo. Se você cometer o erro de julgar o patrimônio de Jesus por sua condição terrena, humilde, você vai julgar de forma errada, irmão. A prosperidade de Jesus está exatamente quando você pensa assim, Jesus era um homem pobre, pastor. Ele não era próspero. Você está distorcendo a coisa. Lembra, a Bíblia diz que ele se fez? A Bíblia diz que ele se fez pobre, porque lá na casa dele ele era próspero, rico, amém? Ele se fez pobre para quê? Qual era a missão dele? Vocês estão bons de Bíblia, hein? Ele se fez pobre para nos tornar ricos. Agora você vê como a mentalidade de pobreza está tão forte na cabeça das pessoas, né, que você percebe nos países de terceiro mundo, né, como o Brasil, América Latina aqui, né, e outros países do terceiro mundo, a pobreza, então as pessoas, elas são mais voltadas para Jesus porque elas se identificam com Jesus por causa da pobreza que Jesus vivia.
E os ricos não se identificam com Jesus porque eles entendem que Jesus era um homem pobre. Mentira, irmão. Jesus era um homem próspero. E muito próspero. Eu vou provar isso para vocês, tá? O apóstolo Paulo, ele explica isso assim, ó: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8:9. Qual era a missão dele? Qual é a missão de Jesus? Qual era a missão de Jesus? Ele se tornava pobre para nos tornar o quê? Ricos. Ora, irmãos, eu não sei aonde é o céu, né? Pessoal, a gente olha o céu, parece que é aqui, né? O céu é algum lugar. Eu sei que é algum lugar, né? A gente sabe que o céu é um lindo lugar, né? E é descrito, o céu, irmãos, a Bíblia faz uma descrição do céu impressionante. A Bíblia diz que a Jerusalém celestial tem ruas de ouro, com 12 pedras, 12 portas de pérolas. Cada uma das portas é feita de uma só pérola, e a parede é feita de jaspe. Além disso, a cidade inteira é feita de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21. Assim que a Bíblia descreve o céu. Irmãos? O céu é um lugar rico, irmão? Rico? É para lá que você vai. Agora, a mentalidade de riqueza, Jesus trouxe para nós. Porque, veja só, Jesus deixou seu lar, nasceu numa manjedoura, e evidente, irmãos, pode parecer óbvio, mas uma manjedoura era um celeiro com os pastores, onde os pastores mantinham o jumento, as ovelhas, os camelos. Agora veja como que aquilo ali devia ser. E alguém disse assim: pastor, ele foi nascer numa manjedoura, porque havia uma profecia com relação a isso. Agora, quando o texto fala que eles procuraram uma pousada, mas não tinha vaga, não é porque eles não tinham dinheiro. O pessoal esquece esse detalhe. Jesus nasceu numa manjedoura por uma questão, para cumprimento da profecia. Não porque ele não tinha dinheiro para pagar uma pousada. Maria e José procuraram uma pousada, mas não tinha o quê, irmãos? Não tinha vaga, não tinha lugar, né? Então, ó, vai atentando para essa questão, né? Agora imagine aquela manjedoura ali, onde se estavam os animais, o cheiro que aquilo ali estava, os mosquitos, as moscas, Imagine, irmãos. Agora, quando o nascimento terreno do nosso Senhor Jesus é comparado ao seu lar celestial, a humilde realidade de Jesus, surge então essa clareza surpreendente. Jesus era um homem pobre. Não era. Jesus vinha de uma família de classe média. Maria e José era carpinteiro. Carpintaria naquela época, irmão, não é igual hoje aí que dá pouco dinheiro. Carpintaria, madeira naquela época, era material de primeira, era coisa cara. E José e Maria, Jesus cresceu num lar de classe média. Jesus não era pobre. Quantos estão entendendo isso aqui? Até agora que eu estou te falando é o que está no texto bíblico. É o que está no texto bíblico. Se você olhar a cultura da época, a história da época e buscar como que eram os carpinteiros daquela época, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu estou ministrando aqui para vocês, né? Então eu quero apontar de novo que Jesus se tornou pobre por uma razão. Qual é a razão, pastor? Ele se tornou pobre para nos tornar ricos. Foi a grande troca que Jesus fez.
Na verdade, Jesus trocou a cinza, trocou a beleza pelas cinzas, a alegria pelo choro, a desesperança pela esperança, a doença pela cura, a pobreza pela prosperidade. Jesus quer que nós sejamos prósperos. Amém, querido? Então, se Ele se fez pobre para nos tornar ricos, por que nós temos a mentalidade pobre? Essa visão, ela é muito interessante, porque Jesus chamou isso, irmão, de vida abundante. Nossa ideia do Jesus pobre é distorcida. Apesar de Jesus ter saído do céu, o céu nunca saiu de Jesus. Amém? Ele saiu do céu, mas o céu nunca saiu dele. Ele desceu do céu, mas o céu não saiu dele não, ele continuou com o céu. A ministração de Jesus, a palavra de Jesus, tanto é que certa ocasião ele disse assim, quando Judas disse assim, poderíamos pegar esse dinheiro que foi colocado, né, vender esse perfume, que valia aí um salário, né, um ano todo de um trabalhador, pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Jesus disse assim, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Quando a gente olha para essa realidade, irmãos, né, quando você olha para a realidade de pessoas, é claro que eu estou generalizando, né, que estão vivendo uma vida desgraçada ou sem a graça de Jesus, sem estar debaixo dessa graça, porque a graça está para todos, mas nem todos querem estar debaixo dela. É essa graça que traz prosperidade, amém? A graça de Jesus, um favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos, mas que Jesus nos dá. E isso daí é muito, muito rico para nós entendermos isso, sabe? Então, você pode até pegar Jesus e colocar numa manjedoura, mas você não pode pegar uma manjedoura e colocar em Jesus. Ele é rico, irmão. Ele é próspero. Ele é maravilhoso. Amém, queridos? Devemos pensar quando os discípulos de Jesus foram cobrados. Lembra daquela passagem quando os discípulos de Jesus foram cobrados acerca do imposto? E aí Pedro chegou para Jesus e disse assim, Jesus, vamos pagar um imposto. Jesus falou para ele assim, vai lá no mar, pesca um peixe. Gente, vocês nunca pararam para entender isso não? Pesca um peixe, da boca desse peixe vai ter um dinheiro, uma moeda, para pagar o imposto. Por isso que eu falo que nós estamos nessa terra reinando com Jesus. Nós reinamos no reino dele, não no reino do mundo, mas no reino espiritual do Senhor. Aleluia, irmãos. Por isso que a enfermidade sai quando a gente ora, por isso que o morto ressuscita quando a gente ora, por isso que a enfermidade, sabe, sai quando a gente ora, porque elas se submetem a autoridade que está em nós, pelo Senhor Jesus. Nós somos ricos, irmãos. Uma mentalidade de riqueza. Vivemos num país de terceiro mundo, num país em desenvolvimento, se assim alguns preferem chamar, não importa, né? Mas nós queremos avançar, mas com a mentalidade de pobreza, você não vai avançar nunca. Quando você percebe que a tecnologia está aí para poder levar você para frente, o diabo usa a tecnologia para dominar você e empobrecer mais ainda você. Que coisa terrível, né? É uma faca, é uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, e aí é complicado quando as coisas controlam você. O que eu quero apontar é que se Jesus pode contornar o processo, irmãos, de criação de riqueza, gerando dinheiro do nada, ou criar vinho instantaneamente, lembra? Que ele criou vinho assim, pá, vai lá, enche aquelas 6 talhas lá de água, encheram, quando eles foram tomar água, era um vinho, o melhor vinho. Deixa eu te dizer, Jesus só tem o melhor para nós, irmão. Mas a igreja de Jesus ainda não entendeu isso, porque fica olhando para as falcatruas que existem.
e fica olhando vídeo na internet e gente sentando pau. É isso mesmo. É o diabo utilizando a mídia, utilizando os instrumentos para poder confrontar você e levar. Você está sendo bobo. Não é não, querido, você não é bobo não. Você é de Jesus, e quem é de Jesus, querido, nunca vai ser bobo, porque o Espírito Santo não deixa você ser enganado. A sua mente não é mais uma mente qualquer. A Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. Meu Deus do céu, sabe? Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu disse assim: Senhor, me perdoa, porque de vez em quando eu deixo a minha mente dominar as coisas, Senhor. É a tua mente que tem que conduzir, aleluia, e não a minha. É a tua sabedoria. Quando você vê, sabe, o homem dá ordem, vai lá pescar. Eu estou imaginando a cara de Pedro, ou o pensamento de Pedro: rapaz, esse cara é doido mesmo, esse nosso Jesus, qual é? Ele me manda no mar, eu vou pescar o peixe. Mas como que eu vou pescar? E como é que eu vou saber qual que é o peixe que tem uma moeda dentro dele? Você não fica se perguntando, irmão? Como é que eu vou fazer isso, pastor, se amanhã eu não vou ter? É assim que os crentes ficam se perguntando. Eu não posso porque, sabe, porque a nossa garantia está no homem, não está no Senhor. Então o que Deus mandar você fazer, você faça. Quando Deus mandar você fazer, amém? Não quando o homem mandar você fazer. Mas quando Deus mandar você fazer, pode fechar o olho e fazer assim, de olho fechado, que vai dar certo, em nome de Jesus. Sabe, aquele homem pega 5 pães e 2 peixes, e de repente ele transforma numa multidão para 10.000 pessoas. Essa é a prosperidade, a riqueza está aí. Fala para o teu irmão: a riqueza está aí, meu irmão, em nome de Jesus. Irmão, você olha para eu não vejo Deus diferenciando a gente do povo de Israel, não. Nós somos o Israel de Deus, porque nós somos descendência de Abraão. Todas as famílias serão abençoadas em ti, Abraão, aleluia, glória a Deus. Nós fazemos parte dessa geração que também foi alcançada por causa da promessa de Deus a Abraão, aleluia. E eu entendo que Deus não faz, mas aquele povo, Israel, chamado Israel, é um povo diferenciado. Mas Deus não faz essa acepção, essa diferença. Mas se você for Israel, você não encontra um judeu no mundo, irmão, que seja pobre. Pastor, tem alguma coisa diferente? Não, a mentalidade deles é uma mentalidade de riqueza, de crescimento, de prosperidade. E aí Deus vai dar sabedoria, Deus vai traz sabedoria, e a coisa avança, em nome de Jesus. Israel agora está todo mundo tranquilo lá. Todo mundo tranquilo, saindo, não tem mais máscara, não tem mais nada lá. Há 10 meses que não morre ninguém de Covid. 10 meses. E aqui nós estamos nessa luta travada. Temos que orar pelos nossos governantes, irmão. Aí se coloca uma CPI, e aqueles senadores ficam uns brigando com o outro e tal, aquela coisa toda. Meu Deus, só pelo poder. Mas o povo de Deus é diferente. Mas nós não acreditamos assim. Precisamos acreditar assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então como que eu vou chamar um homem desse de pobre, irmão? Como que eu posso chamar Jesus de pobre? Ele não era pobre. Mas pastor, o senhor disse aí que Jesus se fez pobre para nos tornar rico. Ei, olha o texto. Ele se fez pobre que hora? Quando ele desceu? Do céu, amém? Quando ele desceu do céu, ele abriu mão da sua riqueza, para que nós desfrutássemos dessa riqueza. A riqueza, qual a riqueza? Ela está tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito da suficiência e do transbordar. Quando fala que você tem que transbordar no espírito, irmãos, esse transbordar abençoa outras pessoas. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, Jesus não era um peregrino errante, atravessando o país com 12 desocupados, porque a ideia que dá muitas vezes é essa, né? 3 anos e meio com 12 discípulos, 12 apóstolos que se transformaram, receberam, né, a posição de apóstolos, sabe, andando. Ainda tem um texto na Bíblia que diz assim,
que um homem chegou e ele chamou para seguir, ele disse assim, não, eu vou enterrar meu pai primeiro, né? Jesus disse, deixa que os mortos enterram os mortos e tal, né? Aí o outro falou assim, eu vou aonde o senhor for. Jesus disse assim, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Aí tem gente que pega aquele texto e diz assim, Jesus não tinha casa. Jesus dormia na rua. E tem uns defensores aí, irmãos, que defendem essa ideia. Jesus era muito parecido com essas pessoas que estão nas ruas, maltrapilho, essas pessoas que estão, sabe, que a gente também fica com compaixão, diz assim para o seu irmão, não era assim não. Jesus não era maltrapilho, irmão. Ele era um famoso rabino. Ele viajava, ele cresceu no lar de carpinteiro, ele tinha um ministério muito bem financiado. Aonde ele chegava, você imagina, aonde Jesus chegava, as pessoas queriam o quê? Hospedar Jesus. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Quando você olha para o texto bíblico, quando você olha para a história, para a cultura daquela época, irmãos, um profeta da estirpe de Jesus Cristo, irmãos, aonde ele chegava, a multidão chegava junto, e a multidão e as pessoas queriam que ele ficasse aonde? Na casa dele. O que ele quis dizer que ele não tinha onde? É que ele não tinha parada. Eu não vou ficar aqui só na Galileia, eu vou andar. Você quer me seguir? Por que, pastor, ele não tinha parada? Porque o lar de Jesus não era nessa terra. O lar de Jesus é o céu. É igual a gente está aqui, meu irmão, mas o nosso lar verdadeiro é o céu. Nós estamos aqui caminhando, nós estamos aqui de passagem, nós somos aqui peregrinos. Amém? Aleluia? E esse Jesus tem nos sustentado. O ministério dele era financiado por ricos, irmãos. Apesar de Jesus ter nascido em uma manjedoura, seu nascimento foi anunciado numa enorme pompa. Os pastores estavam no campo e o anjo veio falar com os pastores. Olha só, anunciou os pastores. De repente, o anjo anuncia 3 magos. Segundo a história, não está na Bíblia, mas segundo a história, aqueles 3 magos se tornaram reis depois. Foram anunciados para ele, anunciaram para Herodes. Todo mundo ficou sabendo que o Salvador nasceu, que o novo Messias surgiu. Aleluia! Foi anunciado, irmão, o nascimento dele com toda a pompa possível. Você está entendendo, irmão? Eu queria tanto que você entendesse isso. Eu sei que está um pouco assim, pastor, está difícil, mas é porque você sempre associou Jesus à miséria, à pobreza, né? Ao coitado, né? Aquele que, tadinho, né? Oh meu Deus, não é verdade? É assim que a gente associava a Jesus, porque até os filmes, né, que falam sobre Jesus, é aquele Jesus coitado, a gente tem até pena daquele Jesus, né? Tem até misericórdia, Senhor da glória. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão, Deus associou a Jesus uma estrela que os magos seguiram para encontrar o Messias. E quem eram os magos, pastor? Os magos eram homens sábios do Oriente. Homens sábios. E aí o que eles trouxeram para um bebê qualquer que nasceu? Nasceu na manjedoura, numa estrebaria, onde ficam os animais. Quem que leva um presente de ouro, de mirra, para um neném que nasceu? Um bebê que nasceu, gente. Quem que leva um tipo de presente desse? Já pensou? O Pedro nasceu. Quem sabe que o Pedro nasceu? Só um pouco de gente. Mas Jesus, todo mundo ficou sabendo. Quem que levou ouro para o Pedro Henrique aqui? Eles levaram, os magos levaram ouro, incenso.
mirra, de seus tesouros, e os deram a Jesus em seu nascimento. Mateus 2, 10, 11. Quem que leva a riqueza para uma criança? E aqueles presentes, irmãos, se transformaram em dinheiro para a viagem de Maria e José depois de volta. Esse não é um nascimento qualquer que você leva um presente simbólico. Vamos comprar uma camisa aqui, um shortinho, ou um tênis. Até para comprar hoje coisa para beber é complicado, é caro, tudo é caro. Mas vamos comprar aqui uma camisetinha, né? Uma coisinha. Olha, essa daqui é só simbólico, tá? Estranho não. Assim que a gente fala, não é verdade? Nem nós pais, Marco Aurélio não deu ainda uma mirra, nem um ouro ainda. O avô nem se fala. E ele merece? Claro que merece. Claro que merece. Ele veio trazer alegria, mais alegria para a nossa casa. Amém, queridos? Então, essa é uma ocasião histórica, digna de um presente importante. E na Bíblia, irmãos, a Bíblia explica isso assim, abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Eles não pegaram suas bolsas de dinheiro e tiraram alguns poucos de dinheiro. Vou pegar aqui, é o momento da oferta. Eu vou pegar aqui, tem uma nota de 200. Essa sumiu do mercado, né? Tem uma nota de 200, tem uma de 100, tem uma de 50, tem uma de 10, tem uma de 5. Ainda permanece a de 2. Aí o cara vai lá na de 2 e dá. Não, eles abriram os tesouros dele. Olha que coisa linda, irmãos. O ministério de Jesus era assim, irmão. Financiado pelos ricos. Quando você lê a história de Lázaro, Maria e Marta, vai na história, irmãos, e procuram saber se eles eram pobres. Eles eram ricos. Eles eram também de classe média, alta, naquela época. E Jesus se hospedava na casa deles. Ele chamava Lázaro de amigo. Lázaro não era um amigo qualquer. Lázaro era amigo íntimo de Jesus, irmão. Dele passar por lá e ficar na casa de Lázaro. Amém? Tanto é que quando ele viu, ele chorou. Né? Não era qualquer um. Era diferenciado. E aí, pastor, é desse jeito. Quando, irmãos, isso é muito lindo. E a viagem sem luxo? Por que viagem sem luxo, pastor? Lembra que ele pediu aos discípulos dele para que eles fossem em jornadas missionárias e pediu que na viagem eles não levassem só o necessário. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Então havia ouro? Havia ouro? Havia. Havia prata? Havia. Havia, irmãos. Hein? Por isso que Judas tinha uma ambição terrível por aquela... Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Qual era a visão? Jesus ordenou assim, porque... Por que, pastor, que Jesus ordenou para que eles não levassem nada assim a mais? Porque Jesus queria que os moradores abrigassem os seus discípulos. Ele considerou que valia a pena pagar pelo trabalho deles. Pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. O troço é violento, irmão. Aí Jesus disse assim, não leva muita coisa não, porque vocês vão ser abençoados, vocês vão parar em casa, as pessoas vão hospedar vocês na casa deles, pode ficar tranquilo, vocês vão comer do bom e do melhor na casa deles. Ninguém dá glória a Deus, está vendo, irmão? O troço é violento, irmão. Porque você acha que o que Jesus deu para os discípulos dele não vale para você, porque você não é discípulo de Jesus. Ou você é discípulo de Jesus? Meu Deus do céu, até nisso você está duvidando, irmão. Você acha que Jesus disse assim, só para vocês, tá? Mas para nós não tem essa regalia não, porque nós não pregamos o evangelho, sabe, a gente não renuncia, a gente não está envolvido, a gente não está servindo, a gente não está buscando, a gente não está fazendo nada, a gente é um zero à esquerda. Não? Porque até a esquerda é complicado, pelo menos zero à direita é melhor.
né? Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você é discípulo de Jesus. Jesus tem o melhor para você. Você tem que entender isso. Jesus ordenou assim, irmãos, exatamente. E olha a vestimenta de sucesso. Que é isso, pastor? Jesus, irmãos, ele não somente tinha um lar, como se vestia bem para aquela época. Se você comparasse as roupas de Jesus com as das pessoas naquele tempo, você iria concluir que ele tinha ao menos alguma condição financeira. Ele usava uma túnica sem costura, tecida em uma peça só. Tecido em uma peça só. Era caríssimo para aquela época. Tanto é que os soldados ficaram de olho na quê? Na roupa dele. E quando Jesus morreu, eles pegaram a roupa deles e dividiram em 4 para que ganhasse alguma coisa. Soldados já estavam de olho, irmãos. Custava caro, era valiosa. Alguns teólogos modernos, eles chamam essa vestimenta, ou na verdade chamam essa vestimenta de o Armani do primeiro século. Alguns aqui sabem o que é essa marca, né? Armani. Você imagina um Armani. É barato? Uma roupa com essa grife do Armani? Não. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu ganhei um terno do Armani. O irmão chegou e disse assim: pastor, eu queria semear na vida do senhor. Quando eu peguei aquele terno, eu disse assim: Jesus, eu olhei esse Armani, meu Deus, quando que eu poderia ter um terno desse? Olha a minha cabeça. Quando que eu poderia ter um terno desse? A nossa cabeça é assim, irmão. A gente nunca vai poder ter nada. Porque a gente tem uma mentalidade de pobreza. Não é a pobreza no sentido de você não ter. É a pobreza no sentido de você não crer que Deus pode fazer aquilo, que Deus pode levar, que Deus pode colocar na tua mão, que Deus pode fazer você crescer também nessa área. Que Deus pode trazer as coisas para você. Gente, se ele deu ordem a um peixe, vai lá. Eu não sei se aquele peixe engoliu aquela moeda de algum navio que afundou, não sei. Mas Pedro pegou exatamente aquele peixe. Jesus amado, se ele fez isso com o peixe, irmão, não vai fazer com você, comigo? Que ele deu o sangue dele, derramou o sangue dele. Gente do céu, vão para cima em nome de Jesus. Eu não estou sugerindo, irmão, que Jesus era um magnata rico, não, na terra não. Apesar dele ter meios claros, né, através das habilidades sobrenaturais que ele demonstrou. Eu não estou querendo dizer isso não. O que eu estou tentando apontar é que Jesus, irmãos, não era pobre em padrão terreno algum. Jesus, ele tinha o suficiente e ainda sobrava para abençoar os outros, amém? Prosperidade é você ter o suficiente e algo mais para poder abençoar os outros. Ele tinha tudo que precisava para cuidar de sua equipe e cobrir os custos das viagens. Tanto é que ele tinha um tesoureiro que cobria os custos dos discípulos e das viagens que ele fazia. Ele era incrivelmente generoso. Jesus ajudou pessoas a prosperarem financeiramente. Irmão, deixa eu falar aqui, olha aqui para mim assim. Olha aqui para mim, entenda isso. Ele ensinou mais parábolas sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Procura na Bíblia. Vê quantas parábolas tem que Jesus ensinou sobre dinheiro na Bíblia. Mais do que qualquer outro assunto. Por quê? Ele sabia que também o diabo trabalha do outro lado. O diabo quer mostrar que nós, como igreja, e olha que eu tinha esse pensamento há 30 anos atrás. 30 anos atrás, quando eu me converti, era assim, né? Alguns falam até do Francisco de Assis, que vendeu tudo e ficou sem nada, porque, e tal. Então você pega uma exceção e coloca como regra. A nossa regra, irmãos, é Jesus Cristo. Amém? Não é Francisco, não é José, não é. A nossa regra é Jesus Cristo. Jesus era muito consciente de que a maneira como as pessoas ministravam o dinheiro era frequentemente um reflexo do que passava no coração delas. Ele elogiou uma viúva pobre que veio e deu tudo, e repreendeu um jovem rico
que não queria abrir mão da sua riqueza. Jesus sabia o que pesava no coração das pessoas e o que passava. Amém, queridos? Riqueza, pobreza e prosperidade é um assunto muito, mas muito presente para todos nós. Mas pastor, nós estamos passando uma luta travada. É nesse momento de luta travada que a nossa mente tem que ser uma mente próspera, uma mente que acompanha aquilo que Jesus realmente ensina. Mas é impossível, nada é impossível para aqueles que estão em Cristo, que têm a mente de Cristo, que têm a sabedoria do céu. O que não está dando agora, Deus vai te dar sabedoria, o seu esforço vai multiplicar isso. Irmãos, muitos que estão dentro da igreja do Senhor, eles só não prosperaram mais, porque a mentalidade deles é que eu não consigo ir além disso. É que aquilo que Deus tem colocado nas mãos dessas pessoas, elas não, sabe, elas não administram bem aquilo ali. Irmão, muitas vezes você vê a mentalidade de pobreza pela casa da pessoa. Tem casa de crente, irmão, que você fica escandalizado. Da bagunça que é, da desorganização, sabe? Vamos fazer de qualquer jeito. O reflexo da tua casa te acompanha onde você vai. Se você chega aqui e vê um troço bem arrumado, bem excelente, você diz, nossa Deus, hein? Rapaz, que coisa linda, hein? Nossa, a gente merece, a gente se acha até indigno. Isso é terrível, irmão. Por isso que as pessoas não fazem as coisas com excelência, porque dentro da casa deles não tem excelência. Eu confesso aos irmãos que quando eu pastoreava lá em Santos, se Jesus, vamos mudar isso, irmãos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você pode dizer assim, pastor Marco Aurélio, irmãos, nós vamos para Jesus. Se você fizer, se você der o primeiro passo, Jesus vai te abençoar. Amém? Amém? Aleluia. Meu filho reformou a casa dele toda, minha filha reformou a casa dela toda, meu genro. Então agora eu estou reformando a minha, estou pegando a minha do nada. E eu tinha uma casa pronta. Você vai dizer assim, ué pastor, como é que está? Meu irmão, Deus vai provendo. Deus vai provendo. É assim, mas você fica doido, porque você olha para pessoas que têm mais condições que você e chega para você e diz assim, eu não tenho dinheiro para trocar uma porta no meu quarto. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Aí você chega lá, aquela porta toda arrebentada, e o banheiro que não tem porta, aquela porta... Jesus... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui criticando ou estabelecendo juízo de valor, nem entrando na vida de ninguém, não. Não fico com medo de me chamar na tua casa, não. Tem até gente que diz assim, mas o senhor deve comer uma comida. Não, a minha comida é simples, irmão. Mas tem que ser saborosa. Aí, mas irmão, você é filho do rei. Pastor, eu moro num barraco, mas se o seu barraco estiver limpinho, organizado, bonitinho, irmão... E Deus te dá condições para isso. Recebe aí, irmão. Precisamos ser curados da doença autoimune da prosperidade. Como assim, pastor? O pastor Chris Valentin, ele conta a experiência dele, que ele vendeu a sua empresa de $250 mil para construir a escola Bethel de ministério sobrenatural. Aí ele foi para a igreja, ele é pastor, diretor de finanças da igreja. A empresa que comprou a empresa dele faliu. Quando ele foi fazer as contas, ele devia $1.400.000. Aí ele chegou para a igreja, chegou para os pastores, reuniu com os pastores. Ele e a esposa dele disseram assim, nós não temos como construir, nós não temos como dar continuidade, nós vamos trabalhar. E aí os pastores estavam reunidos, falaram assim para ele, não faz isso não, espera 6 meses. Você crê? Ele disse assim, não creio não. Aí os pastores falaram assim, mas você crê por nós? Você pode acreditar em nós? Aí ele disse assim, acredito, então eu vou esperar. Aí ele falou assim, eu não tenho nada mais mesmo a perder.
Esperou 6 meses. Para resumir a história, porque meu tempo já passou muito. Resumir a história, irmão. 6 meses depois, milagrosamente, Deus, ele devia $1.250.000 a um banco. Esse banco fez um acordo com ele para ele pagar $11.000 em 30 dias. Ele não tinha os $11.000. Um irmão da igreja chegou, deu $30.000 para ele. Ele foi lá, pagou. 6 meses depois, irmão, ele não devia mais nada. Sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha vergonha dele mesmo perante os irmãos que ajudavam ele. Você sabe o que é isso, irmão? Ele tinha vergonha dele mesmo e das pessoas que o ajudavam. Aí Deus falou assim com ele. Deus falou com ele que ele tinha que amar a si mesmo do jeito que Deus o amava. Você não se ama, e tem um monte de gente que não se ama, irmão. Eles vivem em pobreza de alma, são vitimizados, se colocam numa posição de indignos. É uma coisa terrível, irmãos. Uma coisa terrível. Para finalizar, ele falou assim, ele era apaixonado por carro. Aí ele comprou um carro, Corvette. É um carrão. E a mulher dele o ajudou a comprar. Ele tinha vergonha de ir para a igreja com aquele carro. Todo mundo na igreja queria conhecer o carro dele. E ele tinha vergonha. E chegou um dia que Deus falou para ele assim, por que você tem vergonha? Porque ele disse para Deus assim, o que as pessoas vão dizer? Um pastor tem um carro desse? Deus disse, é porque você não ama a si mesmo. Ame a si mesmo. As pessoas vão te amar também. Mas primeiro você tem que amar a si mesmo. Ele levou o carro, irmão. Foi para a igreja com o carro. E todo mundo ficou maravilhado com o carro. Sabe o que ele queria fazer? Sabe o que ele fazia quando as pessoas perguntavam, né? E o carro, né? Quantos quilômetros faz por hora? Não sei, aquela coisa toda. Ele falava assim, não, porque nós pegamos um dinheiro, a minha esposa, ele queria justificar por que Deus deu aquilo ali. Mas ninguém queria saber disso. A mentalidade, irmãos. Mentalidade. Eu já tive essa mentalidade. Quando eu comprei esse carro que está aí, né, veio na minha mente, na hora, gente, eu vou aparecer com esse carro lá, plena pandemia, vou aparecer com esse carro lá. O que o pessoal da igreja vai dizer, né? O que a comunidade vai dizer? Rapaz, esse pastor tem... Porque quem passa ali na frente, vão ver esse troço todo aí, deve imaginar assim, essa igreja tem dinheiro que fosse, o pastor está feito. E eu tomo posse, né, irmão? Não posso. Vai profetizando. Para mim isso é profecia. Né? Tudo que é bom eu vou recebendo. Aí Deus já falou para mim, ei, ame a si mesmo. Amarás a si mesmo e ao seu próximo, como Deus te ama. Você não tem como amar as pessoas se você não ama a si mesmo. Você está entendendo? Amém? Se tudo que você faz é legal. Ali não é produto de roubo, de desvio, de desonestidade, nada. É resultado do seu trabalho. Vai. Eu quero que você avance, irmão. Quero que você cresça. Em nome de Jesus. Amém? E se amanhã tiver que vender aquele carro para começar tudo de novo, não tem problema. Porque o nosso coração não tem que estar naquelas coisas que nós possuímos. De jeito nenhum. Amém? Eu tinha um Corolla, lindo meu Corolla. Aí eu reformei, eu fiz a casa lá no conjunto. Vendi o Corolla e comprei um Fit, Fit. Acho que é Fit, né? Aquele carro da Honda, Honda Fit. Carrinho duro. Comprei, porque eu precisava terminar
a minha casa. Amém? E eu quase que fiz isso com esse daí. Eu disse assim, eu vou ter que vender, Cláudia. Eu disse assim, não vende não, amor, você gosta tanto dele. Disse, mas eu vou vender. Aí sabe o que Deus falou? Não vende não, filho. Eu já provi. Disse, Aí eu tirei do LX, tirei de tudo. Aí o demônio já me fez uma proposta. Jogou lá no LX e me fez uma proposta. Disse, vai para o inferno, rapaz, teu lugar. O troço encheu meus olhos. Eu disse assim, sangue de Jesus tem poder. Até então não tinha proposta nenhuma. Boa, né? Boa. Apareceu. Logo que desfiz o negócio, Deus, pá. Fui lá, tirei. Falei até para o irmão que estava interessado. Irmão, selou tudo. Deus é fiel, irmão. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de prosperidade. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Me desculpe passar um pouco do nosso horário hoje. Prometo que a semana que vem a gente vai estar dentro... A semana que vem, como eu aprendo a amar eu mesmo? E qual é o processo para sair dessa prisão de pobreza? Amém? A prisão de pobreza, irmãos. Na série eu vou explicando essa questão para ficar bem fixada na tua mente de pobreza. Amém? Não é a pessoa que não tem recursos financeiros de classe média, de classe alta. Não é isso. Tá? Próspero é aquele que tem o suficiente, como eu mostrei aqui. Amém? E sobra para ele abençoar. Em nome de Jesus. Aleluia? Então, meu irmão, vai ter que sobrar para a glória de Deus.